Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A passagem da epístola que há pouco temos lido, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, onde encontramos o apóstolo dizendo aos cristãos, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Observem na introdução, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Há uma, desde sempre, desde o início da era cristã, houve aquele movimento de não reconhecer a Jesus como Deus. A verdade é que nós não conheceríamos a Deus, estaríamos completamente afastados de Deus, se não fosse porque o mesmo Deus se fez carne. O próprio Deus se fez carne. É isso algo que nós devemos compreender. A guerra, não estou falando em guerra humana, a guerra começou lá em cima. Quando o querubim da guarda pensou, brotou dentro dele aquela ideia de ser mais do que o Criador. Aí nós devemos começar a pensar, que ser era esse? Quanto poder esse ser tem, ao ponto de pensar, eu vou ser mais do que o Criador. Por isso está escrito, por exemplo, no livro de Judas, que insensatos vituperam autoridades superiores. A que se refere isso? Você já deve ter ouvido, visto na televisão, gente pisando o pescoço do diabo. Pobres mortais. Não sabem o que estão falando. A palavra nos diz que nós não devemos temer ao maligno. Não devemos temer. Mas devemos enfrentá-lo com a palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus Cristo o enfrentou. Mas vituperar as autoridades, isso a palavra nos diz que nós não devemos fazer. Que esses são sonhadores, alucinados, está escrito. E que nem sequer o arcanjo se atreveu a falar algo contra Satanás quando estavam disputando pelo corpo de Moisés. Moisés já havia morrido lá na montanha. Ninguém sabe onde foi e estavam disputando pelo corpo. Qual era o plano de Satanás com o corpo de Moisés? Não sabemos, podemos conjecturar que ele queria utilizar esse corpo como um fantoche, uma coisa assim, para desviar todo o povo de Israel. Podemos pensar isso. Mas a questão é que o próprio arcanjo não se atreveu a lançar juízo de maldição. E aí vemos um indivíduo que mal e porcamente tem o domínio, o uso da palavra, bota uma gravatinha, uma coisa, e se atreve a pisar no pescoço de Satanás. Quem é esse pobre mortal? A palavra, como eu disse, nos diz que nós não devemos temer ao maligno, mas enfrentá-lo e ele fugirá de nós, quando estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Essa guerra, como eu disse, começou antes da fundação do mundo. Aí nós temos lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, coisas obscuras para nós. Coisas obscuras para nós.
Lá mesmo em Gênesis, podemos ir no capítulo 1, onde diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ótimo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é um dos versículos que as pessoas, sem saber, já têm memorizado. Muito bom. E quando nós perguntarmos às pessoas, nós mesmos, nos questionarmos, será que Deus fez algo a meia boca, como fala o gaúcho? Será que Deus fez as coisas assim a meias, uma enjambração? E depois ele faz as coisas já finalmente? Não. Nós sabemos que nosso Deus é perfeito e ele fez as coisas perfeitas. Mas o que diz o versículo 2? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espera aí, entre o versículo 1 e o versículo 2 há um abismo aqui. Deus não criou tudo perfeitamente? Todos nós dizíamos, sim, Deus criou tudo perfeitamente. E o que aconteceu aí? No versículo 2? Na verdade, no versículo 2, no original hebraico, diz que a terra havia se tornado sem forma e vazia. E aí vem a dificuldade. E quem a tornou sem forma e vazia? Ela havia sido criada perfeita, versículo 1, e se tornou sem forma e vazia. O que aconteceu? Não sabemos. Esse ser que enfrentou a Deus, enfrentou aos anjos, houve batalha nos céus. Onde está isso? Lembra? Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 7. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E quantos eram eles? No versículo 4 diz, e a sua cauda levou após si a terceira parte das estrelas, observe, estrelas dos céus, que são anjos. A terceira parte das estrelas dos céus, e as lançou-as sobre a terra. Esses são os únicos versículos que temos dessa guerra, dessa batalha que houve nos céus. Nós não sabemos mais. Mas que houve essa batalha, essa luta, houve. E eles foram lançados para a terra. Por isso que, voltando lá a Gênesis, capítulo 2, capítulo 1, Deus cria, no princípio, os céus e a terra. Versículo 2, há um abismo aí. Alguma coisa aconteceu. E no versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e aí começa todos os 6 dias da criação da terra como a conhecemos? Não. Porque aquela terra também foi destruída, lembra? Essa é a terra que foi preparada para Adão. E Deus plantou um
jardim no oriente da terra, no Éden, e aí colocou o homem, e há uma série de coisas aí, né, que ficam meio confusas. Já nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. E no capítulo 3, e a serpente, aí, peraí, mas o que está fazendo a serpente lá? Né? E aí começa de novo toda a desgraça. Né? Esse ser que um dia se sublevou contra o Criador, que batalhou contra os anjos de Deus, e que foi jogado para a terra e arrastou na terceira parte das estrelas dos céus. Estrelas são anjos. Percebem? É lançado aqui para a terra, e aí lá no início, quando Deus cria Adão e Eva, ele vai, tenta, os faz cair, introduz na raça humana a maldição. Foi ele que produziu toda essa desgraça. Né? Ele arrebatou das mãos de Adão o domínio sobre a terra, porque Deus havia dado a Adão. Né? É como se fosse alguém que invade um local e arrebata das mãos do mordomo, né, o direito de controle daquele local, arrebata as chaves, prende o mordomo, algo assim. Né? Ele não é o dono, ele é simplesmente um invasor. Né? Um ser poderosíssimo. Ela introduziu o pecado, ela introduziu todas as desgraças que acontecem com o ser humano. Não. Pensemos por um momento, e se não houvesse esse ser, como seria a humanidade? Não seria a humanidade santa, mas não seria tão perversa como é. Não? Fazendo uma comparação com a situação política atual do Brasil. Se não houvesse toda aquela cambada de imprestáveis que fazem de tudo para atrapalhar, como seria o Brasil? E você sabe como seria o Brasil. Não creio que seriam os Estados Unidos, uma Alemanha, um Japão do mundo, mas seria um Canadá. Talvez seria melhor que a Austrália, o Brasil. Sem aquela cambada de imprestáveis atrapalhando tudo. Haveria uma mudança para melhor assim, que nós nem imaginamos. Né? Espiritualmente, igual. Imagine o mundo inteiro sem espíritos malignos, sem ninguém tentando as pessoas ao mal. O homem é mau, mas sem aquelas tentações para cometer pecados piores, o mundo seria bom. Né? É isso que aconteceria. Diante de Deus, essa situação tinha que acabar. É por isso que Deus, em determinado momento da história humana, ele envia o seu filho. Envia o seu filho para quê? Para acabar com as obras desse ser. Né? Para dar um fim a essa desgraça que Satanás havia introduzido na raça humana. O próprio Deus teve que se fazer carne. O Deus Criador. Como o Deus Criador se fez carne? Sim, é o que está escrito em Colossenses.
que o próprio Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dEle. Muitas pessoas têm uma visão não bíblica do Senhor Jesus. Pensam no Senhor Jesus como sendo o filho, numa relação bem semelhante à nossa, de pai e filho. O filho, coitadinho, ele não decide nada, não faz nada. Na verdade, é o pai que faz tudo, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina claramente que tudo foi criado. A Bíblia diz, por Ele, para Ele e por meio dEle. E se refere ao Senhor Jesus. E a Bíblia também nos ensina que Deus enviou seu Filho ao mundo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, se fez carne. Antes dele se fazer carne, obviamente, seu nome não era Jesus Cristo. Seu nome era o Verbo eterno, a Palavra. E quando se fez carne, assume a humanidade perfeita, assim como nós, homem. Sem pecado, a Bíblia diz. Por isso o apóstolo Pedro aqui nos diz, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós não teríamos absolutamente nenhuma ideia de quem é Deus se não fosse porque o Senhor Jesus Cristo nos concedeu fé, aos que conosco alcançaram fé. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. E sem o conhecimento de Jesus, ninguém conhece a Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 14, lembra? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um abismo de distância, uma distância incomensurável entre nós e Deus. Mas Deus é o que faz a ponte. Ninguém vai até Deus, ninguém chega até Deus, a não ser por meio do Senhor Jesus. Nós não conheceríamos a Deus se o Senhor Jesus não o tivesse revelado. Ele mesmo diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Visto, versículo 3 de 2 Pedro 1, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Não está dizendo aqui que Ele nos deu todas as riquezas do mundo. Lembrem? Tudo isso te darei se postrado me adorares. Isso foi a palavra de Satanás. Por quê? Porque ele se apossou, se adonou do mundo, ele invadiu o que não havia sido dado para ele. Havia sido dado para Adão. Ele é um invasor. E ele tomou conta das coisas deste mundo. Estão nas mãos dele. Por isso que tudo isso também está debaixo de maldição. Por isso a palavra de Deus nos diz repetidamente, não ameis o mundo. Todas as coisas que estão no mundo são contrárias a Deus, são opostas a Deus. Um dia tudo isso vai ser destruído. O próprio apóstolo Pedro nos diz, assim como foi destruído o mundo daquela época, o mundo da criação dos 6 dias, lembram?
que foi destruído com água e tudo pereceu, assim também o presente mundo, a presente terra, diz Pedro, um dia será destruída pelo fogo. Os elementos ardendo se fundirão. 100 anos atrás, 200 anos atrás, quem ia imaginar que a água, por exemplo, é explosiva? Até hoje dizem isso. Não, a água serve para apagar o fogo. Separa os dois. Todo mundo sabe a fórmula da água, H2O. Separa os dois hidrogênios. O que temos? Um gás altamente explosivo, combustível puro. Separa o oxigênio. O que temos? Outro gás altamente explosivo. Dois gases altamente explosivos, Deus os juntou e cria uma coisa que apaga o fogo. Mas, na verdade, que são altamente explosivos. 200 anos atrás, alguém iria imaginar? Não? Nós estamos rodeados por água. Certo? Imaginem a quantidade de combustível nos oceanos. Isso é combustível. Hoje já tem, né? Já deixaram de matar os que inventam motor movido a água. Ano passado, por exemplo, um capixaba que foi até o Mato Grosso com um carrinho aí, parece que foi um gol que ele fez, movido a água. Ele mesmo fez uma enjabração, inventou e tal, movido a água. Parece que com 1 litro de água foi e voltou. Né? Do Espírito Santo até o Mato Grosso. Aí eu coloquei no comentário que se cuida, porque podem vir assaltantes, o matam e o deixam morto sem levar nada. Sempre acontece isso, né? A história está cheia desses inventores que inventaram, aí vieram 2, 3 assaltantes, ou assaltaram, mataram e não levaram um centavo. Que estranho, assaltantes assim que não roubam nada, simplesmente matam o cara, o inventor. Uhum. E sabemos isso, já tem. Então já tem essa tecnologia e tal, de transformar a água em combustível, muito boa, porque não polui para nada, ou a fumaça que sai desses motores é oxigênio puro, né? Queima o hidrogênio e sai o oxigênio puro. Muito bom. E por que não tem essa tecnologia assim? Já deveria estar em todas as ruas. Mistério. Né? O que tem a ver isso com a epístola de Pedro? Tudo. O mundo que agora temos está reservado como tesouro, não é que era um tesouro, está reservado como tesouro para ser queimado. E muitos pensavam, isso é bobagem, isso não tem como queimar esse mundo. Não tem, está aí. Água transformada em combustível. Né? Vai ser queimado? Sim. Eu creio firmemente que Deus simplesmente vai. O mundo inteiro vai ser transformado em uma fornalha ardente. É isso que está na Bíblia. Não vai vir mais nenhuma inundação, não vai vir mais nada. Tudo vai ser queimado. É o que a palavra nos diz claramente. E que séculos atrás, e até hoje, ninguém acredita, mas olhando bem, vai ser. Uhum. Pelo seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Não foi oferecida para você riquezas nesse mundo, porque esse mundo vai passar, vai ser queimado. Uhum.
nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. O conhecimento de quem? De Deus, que nos chamou pela sua glória e virtude, nos chamou pela palavra. Não caiamos na ideia de que alguém, pela sua aparente piedade, pessoas que desconhecem por completo a palavra de Deus, estejam no caminho da verdade. A palavra nos diz aquele que estiver no fundamento. E o fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Isso Paulo ensina aos coríntios, lembra? Ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Se o que é alguém sobre o fundamento, então, para você construir sobre o fundamento, é porque você já encontrou o fundamento. Sabe onde está o fundamento. Mas outra pessoa pode estar construindo igual, fora do fundamento, porque não sabe onde está o fundamento. Por isso a palavra sempre insiste neste conhecimento de Deus. Quem é Deus? Quando nós fazemos essa pergunta às pessoas, aí nos saem com as suas próprias divagações mentais. Estamos cansados de ver isso na televisão. Quem é Deus? É uma força. Olha, eu me arrepio só de pensar. E as pessoas se banham em lágrimas, que lindo. Isso é o conhecimento de Deus verdadeiro? Não. Isso é uma coisa que as pessoas imaginam. Divagam nos seus pensamentos, se arrepiam todas e pensam que isso é Deus. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Irmãos, ainda não se mostrou que vamos ser. Quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. É o que o apóstolo João ensina na primeira epístola. E aqui nós encontramos o mesmo ensino, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Percebe? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que os cristãos vão ser, eu não tenho nem ideia. Mas a palavra nos diz isto, que nós seremos como Ele é, como o Senhor Jesus é. Isto explode a nossa imaginação. Não há maneira do ser humano imaginar como nós vamos ser. Nós não sabemos. Mas, o versículo 4, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Essa é uma delas. Quando Ele se manifestar, seremos com Ele. É uma grandíssima e preciosa promessa. E você está preparado para isso? Estamos preparados para esse encontro com o Senhor. Percebem? Percebem por que
é importantíssimo preparar-se. Por isso, rapidamente, lendo os versículos a continuação, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, tudo isso que foi mencionado no versículos 5, 6 e 7, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em que não há estas coisas, versículos 5 a 7, aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como assim? Pondo nisto toda a vossa diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. É como uma dieta que você vai seguir. Não? Se você já percebeu como está, tem que fazer alguma coisa. E não é fácil. Você vai precisar de muita diligência para seguir uma dieta. Não? Espiritualmente é a mesma coisa. Você vai precisar de muita diligência para continuar naquele caminho. Só que lembre, assim vos será amplamente concedida a entrada, não simplesmente será concedida a entrada, mas amplamente. É diferente aí. Né? Naquele dia muitos serão salvos, Paulo ensinando isso aos Coríntios, que diz, como que pelo fogo, não sobrou nada da vida dessas pessoas, mas estavam nos fundamentos, estavam no Senhor Jesus. Lembram? Não ficará nada do que eles construíram, porque construíram com madeira, feno, palha. Todavia serão salvos, como que pelo fogo. Né? E visualizamos as portas do céu se fechando e eles entrando assim. Tinha um professor no seminário que dizia: eles vão entrar assim com fumaça nas vestes. Né? Você quer entrar no céu assim ou você quer entrar sendo concedida ampla entrada? Percebe? Há diferença. Aquele que construir com ouro, prata, pedras preciosas receberá salvação? Não, a salvação é pelo fundamento. Receberá galardão. Receberá galardão. Que o Senhor conceda a cada um a consciência que nós precisamos, né,
que nós precisamos pôr toda a nossa diligência e acrescentar todas essas coisas que o apóstolo nos fala aqui, né, para que nos seja amplamente concedida a entrada. Colocar toda a nossa diligência para construir a nossa vida com ouro, prata, pedras preciosas. Não com madeira, feno, palha. Não nos conformemos. O Apóstolo nos diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do conhecimento. Né? O do que precisamos. Agora eu já sei o que eu preciso. Eu preciso fazer ginástica, eu preciso fazer uma dieta. Então, junte a diligência e meta a cara. Não é fácil. Espiritualmente é a mesma coisa. Que o Senhor nos conceda isto a cada um de nós. É para isso que Deus enviou seu Filho, derramar seu sangue na cruz do Calvário, morrer, ser sepultado e ressuscitar, para nos conceder, né, grandíssimas e preciosas promessas. Ponha a sua visão nisso aí. Amém.